curta, comenta, compartilha o vídeo, tá bom? Que assim você curtindo, o YouTube vai recomendar o vídeo para mais 3 pessoas, tá bom? Vamos pro vídeo? Todas as informações, a gente já falou das justificativas. Agora eu queria destacar as implicações para o Lorival comentar um pouco também sobre isso. Como o resultado da ação de hoje, diz o Tesouro, todos os bens e interesses em bens da pessoa do Alexandre de Moraes, descritas já acima pelos Estados Unidos ou em posse, nos Estados Unidos ou em posse ou controle de cidadãos norte-americanos, estão bloqueados e devem ser reportados ao governo americano. Além disso, qualquer entidade que seja de propriedade, direta ou indiretamente, individual, coletiva, em 50% de uma ou de mais pessoas com o indicado, né, sendo dono, ele mesmo ou junto de outras pessoas, também sofrerá algum tipo de bloqueio, ao menos que haja uma autorização do governo. Violações de sanções nos Estados Unidos podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais a cidadãos americanos e estrangeiros, podendo ser impostas penalidades civis por violações de sanções ou com base em responsabilidade objetiva. Instituições financeiras e outras pessoas podem correr o risco de serem expostas a sanções por se envolverem em determinadas transações e atividades envolvendo pessoas designadas ou bloqueadas. As proibições incluem a realização de qualquer contribuição, fornecimento de fundos, bens, serviços para ou em benefício de qualquer pessoa bloqueada ou aquela que foi a quem a sanção foi destinada, no caso aqui é o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, ou recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos. Eu queria o Lorival, que muito se debruçou sobre essa lei ultimamente, para explicar para a gente esses pontos. Lorival, há risco de pessoas próximas ao ministro também serem atingidas? A lei ela se estende, por exemplo, a familiares, e quando fala sobre doação, ou seja, de algum tipo de ajuda ou de transação com a pessoa que está bloqueada, que aqui é o ministro Alexandre de Moraes, é um alerta também a terceiros. Qualquer outra pessoa que fizer uma transação financeira com o ministro, no caso, também pode receber esse tipo de sanção. É isso, o monitoramento ele é extensivo. Exatamente. Bom, ela é individual, ela se aplica só à pessoa designada e pela publicação do decreto, mas ela atinge, como você disse, todas as pessoas e instituições que tenham um relacionamento financeiro com a pessoa designada. Então, com isso, os Estados Unidos usam o poder do dólar para impor suas decisões políticas, porque todos os bancos, ao fazer operações cambiais, eles dependem da aprovação das autoridades americanas. E todo banco precisa fazer, quase todo banco precisa fazer operações cambiais. Então, mesmo que não seja o designado, no caso, neste momento, o ministro Alexandre de Moraes, mesmo que não seja ele que esteja fazendo uma operação bancária, mas o fato de ele ter uma conta num determinado banco impede esse banco de fazer as operações cambiais de maneira geral. Tolhem o acesso do banco ao dólar. Então, é isso que torna inviável para o banco manter negócios, contas bancárias com a pessoa que foi designada pela lei. Então, é um poder muito grande que os Estados Unidos têm e têm usado até com uma certa parcimônia, porque há aqui o entendimento do establishment econômico americano que não se deve abusar do uso desses mecanismos, porque eles podem levar os países a concluir que realmente não vale a pena usar o dólar, e aí é um incentivo a mais para tentar encontrar uma outra forma de fazer as transações globais. Então, existe essa discussão aqui nos Estados Unidos de usar essa lei com comedimento. E é a primeira vez que é aplicado de uma forma assim contra um país que está muito longe de ser um consenso de que seria
e que estaria violando os direitos humanos. Essa é uma percepção restrita a uma determinada corrente ideológica encabeçada pelo presidente Trump. Scott Bessent é um secretário muito poderoso que tem os ouvidos do presidente Trump, assim como o secretário de Estado Marco Rubio. Mas dentro do Departamento de Estado, na minha apuração, a aplicação planeja-se adotar também contra os ministros do Supremo. Neste momento, talvez o Scott Bessent esteja segurando, talvez eles tenham um plano de fazer algo escalonado, gradual, para ir tendo o máximo possível de repercussão, de impacto psicológico e político sobre o Brasil. Mas a minha apuração é de que se estende a outros ministros do STF e de que virá também, da parte do Departamento de Estado, a retirada de vistos de autoridades brasileiras.